Você já entrou em uma sala e ela parecia ser menor do que ela realmente era? Muitas pessoas cometem alguns erros na decoração que fazem essa sensação do ambiente parecer menor do que ele realmente é. Mas a boa notícia é que existem estratégias para a gente passar uma sensação de que aquele ambiente, na verdade, é maior do que ele realmente é. Uma sensação para ampliar esse espaço visualmente com algumas estratégias simples. E hoje eu vou te passar 15 dicas, 15 estratégias para você utilizar na decoração da sua sala, mesmo que ela seja pequena, para ela parecer maior do que ela realmente é. O meu nome é Nayara Tiossi, criadora do Método Arquitetura dos Sentidos, especialista em projetar ambientes que proporcionam mais saúde e bem-estar. E esse é o quadro Olhar Sensorial na Prática, um espaço aqui no canal onde eu trago dicas, soluções reais, para que você consiga transformar os seus ambientes e veja a sua casa, os seus ambientes com outros olhos, entendendo que o ambiente pode transformar a sua vida e impactar nas suas emoções, na sua saúde e no seu bem-estar. E com as soluções que eu trago aqui nesse quadro, você consegue transformar seus ambientes unindo beleza, funcionalidade, sentido e a execução. Afinal, as ideias precisam sair do papel e virarem realidade. Então, se você gostou desse tema, quer entender mais sobre como você pode transformar a sua sala em um espaço mais aconchegante, acolhedor, e mesmo que a sua sala seja pequena, ela pareça maior do que ela realmente é, usando técnicas aí na decoração, fica comigo até o final desse vídeo e se inscreve nesse canal, porque eu tô sempre trazendo conteúdos como esse que vão ajudar você a transformar os seus ambientes e ter mais saúde e bem-estar. Então, bora começar. A nossa primeira orientação aqui é para você que acha que a sua sala, que é pequena demais, ela também precisa de itens pequenininhos para você decorar o seu espaço. E esse é um erro que as pessoas cometem, porque quando a gente vai colocando vários itens pequenos, a sua sala começa a parecer sobrecarregada. Então, olha aqui comigo esses dois exemplos. Eu tenho a primeira sala e eu tenho essa segunda. Vou te dar um tempinho para você analisar e me dizer qual é a sala que parece maior. Se você disse que é a segunda, você acertou. As características dessa segunda sala, elas trazem menos itens, mas que são maiores, eles têm uma dimensão maior, ocupam um pouco mais de espaço dentro do ambiente, mas eles passam uma leveza visual. O contrário acontece com essa primeira sala, que tem vários itens e por terem muitos elementos na decoração, acabam passando essa sensação de que ele está sobrecarregado. Então, não é porque o ambiente é pequeno que você tem que colocar várias coisinhas pequenininhas, porque essa união desses itens pode passar essa sensação de sobrecarga visual. E quando a gente passa essa sobrecarga visual, o ambiente parece menor do que ele realmente é. E não é isso que a gente está buscando. O mais correto, nesse caso que a gente está falando de ambientes que são menores, principalmente, é a gente utilizar peças que são maiores, que vão ter um impacto também visual maior, né? Eles vão chamar uma atenção maior para aquele elemento, mas que elas são escolhidas ali mais intencionalmente e passam uma sensação de que aquele ambiente é mais organizado por conta da quantidade de itens que estão expostos. Se a gente coloca itens demais, aquilo sobrecarrega. Se a gente coloca itens que são de uma forma mais organizada, isso passa uma sensação melhor para nós e deixa o nosso cérebro descansar, o que é ótimo para um ambiente de relaxamento como a nossa sala, né? Então, o melhor seria você investir nessas peças que são maiores. Agora, se você gosta de itens que são pequenininhos e você quer ter alguns desses itens, faça pequenos grupos, reúna algum desses itens e coloque eles em um lugar só, como por exemplo na sua mesinha de centro. Você pode utilizar uma vela, um pequeno vaso e um outro elemento ali que dê algum contraste em relação à altura, para você compor essa decoração e deixar ela exposta, por exemplo, numa mesinha de centro, num cantinho ali na lateral do seu sofá, ou até mesmo ali no móvel da sua televisão da sala, por exemplo.
E isso vai ficar bastante interessante e ainda traz esses detalhes, né, das coisinhas que são menores, por exemplo, e que às vezes tem algum valor afetivo para você, ou que você goste muito e você queira colocar ali na sua decoração. Então, a estratégia para você utilizar esses itens menores é reunir eles e deixar eles de uma forma mais organizada e não sobrecarregar esse ambiente. E vamos para a nossa segunda dica. É interessante que você traga para sua decoração elementos que não estejam ali só para decorar, né? Que eles funcionem ali com algo mais prático, que carreguem de fato uma função específica, como por exemplo, um puff que vai, além de estar ali para alguém sentar, né, servir como assento, pode também ser um baú, o famoso banquinho, né, que tem um baú. Então você consegue organizar as coisas ali dentro, enquanto ele ainda serve de assento para alguém que for se sentar ali na sala. Outra opção é você ter um banquinho, por exemplo, que serve como mesinha de apoio, para você colocar um copo, um livro, alguma decoração, e em algum momento que você vai receber uma visita, ele pode facilmente virar mais um assento na sua sala. É ótimo para você economizar o espaço, ocupar ele ali com algo que seja útil no dia a dia, que traga ali uma múltipla função, vamos dizer assim. Além de decorar, ele está cumprindo uma função prática para o seu dia a dia. Quando a gente está falando de ambientes que são pequenos, quando a gente fala de algo que é útil para a gente, é ainda melhor. Então, a gente une a beleza e a funcionalidade, que são princípios muito importantes na decoração e, inclusive, no nosso método de arquitetura dos sentidos. Nossa terceira dica tem a ver com a simetria. Na decoração, é muito comum a gente colocar aquilo que é de um lado repetido no outro, e a gente fazer algo muito simétrico. Isso é muito interessante para o nosso cérebro, porque ele interpreta isso como um padrão visual bacana. Então, a gente assimila isso com algo seguro e isso também passa uma sensação agradável para a gente. Mas, num caso de um ambiente que é pequeno, pode ser ruim você ter que repetir exatamente a mesma coisa que tem de um lado do outro, porque às vezes você precisa cumprir uma função que vai ocupar muito espaço. Você precisaria de, por exemplo, uma mesinha lateral e você quer colocar um vaso do outro lado para trazer um pouco de vegetação para o seu espaço. E aí você colocar um vaso de um lado, um vaso do outro, às vezes vai ocupar muito espaço que você não tem em uma sala pequena, e isso não vai ser legal para você. Então, não funcionaria ali a simetria de uma forma tão certinha, vamos dizer assim. E aí você pode utilizar, por exemplo, um aspecto que é mais sobre o equilíbrio visual, traz um aspecto da assimetria, mas de uma forma até que harmônica, equilibrada. E o que a gente faz? A gente compõe a decoração do espaço, fazendo com que ele tenha uma variação nesse ambiente, mas que ele ainda assim seja harmônico. E aí você poderia ter um vaso de um lado do seu sofá, por exemplo, com uma planta bem esbelta que vai trazer essa vegetação para o seu ambiente. E do outro lado, como um contraponto, você vai colocar uma mesinha lateral e uma luminária de mesa, por exemplo, para compor esse espaço. E aí você vai ter, mesmo que não seja exatamente o mesmo objeto, o mesmo tipo de coisa ali para causar assimetria, a gente vai ter um equilíbrio visual, porque a gente vai ter ali uma planta de um lado, um outro elemento do outro, e isso vai criar um certo movimento, uma assimetria, mas vai ser uma decoração harmoniosa. E no final é isso que a gente busca, porque a harmonia, ela passa essa sensação de bem-estar pra gente, e é isso que importa dentro da nossa casa. A gente precisa se sentir bem, acolhido, principalmente num lugar como a nossa sala, onde a gente quer relaxar, por exemplo, né? Só é interessante que você tenha materiais que conversem um com o outro, que estejam na mesma paleta ali, ou que tragam um certo contraste, mas que ainda assim converse com a decoração, para não causar ali um certo estranhamento, beleza? E essa então foi a nossa terceira dica. E aproveitando que eu falei sobre luminárias, eu quero trazer aqui esse ponto. Quando a gente fala de um ambiente pequeno, a gente trabalhar com luminárias que sejam um pouco mais discretas pode ser mais interessante para a gente não chamar a atenção para onde a gente não quer.
A não ser que você queira um detalhe mais chamativo realmente para sua luminária, opte por trabalhar com luminárias mais discretas, principalmente ali na região do forro, né, do teto. E se você quiser trazer algum detalhe, opte por colocar ali uma luminária de parede, uma arandela bem bonita, ou até mesmo uma luminária de mesa ou de piso, que vai funcionar, inclusive, para você ter uma camada de luz independente da sua iluminação geral. Que você consiga controlar ela ali, independente da iluminação do seu teto, para que se você quiser criar uma atmosfera mais aconchegante, você consiga, ao ligar essa luz de uma forma isolada da luz geral, por exemplo. Então, trabalhe uma iluminação mais discreta na iluminação geral, na iluminação de teto que você tem, e trabalhe ali uma luminária mais interessante, com um visual mais limpo, para também não sobrecarregar o seu espaço nessas outras opções que eu falei, numa de piso, numa de parede, ou até mesmo numa luminária de mesa, que vai ficar bem interessante e você consegue ainda essa função de trazer um certo aconchego através da iluminação em camadas. Algumas opções interessantes é você trabalhar com algum trilho que você consiga colocar uma iluminação mais difusa para não gerar um certo ofuscamento. No caso de você for fazer uma obra maior, se você estiver fazendo uma reforma ou se você já tiver esse tipo de iluminação aí na sua casa, pode ser interessante você fazer uma iluminação com uma fita de LED no teto, né, no seu forro de gesso, por exemplo, para criar uma iluminação que seja indireta. Isso é bastante interessante também. Dessa forma, o ambiente não fica sobrecarregado e ainda vai passar essa sensação de leveza e ampliação que a gente está buscando para essa sala que é pequena. Essa daqui é uma dica que as pessoas muitas vezes ignoram, mas que faz uma diferença muito grande dentro de ambientes que são pequenos, como a sala. Então, em salas pequenas, prefira ter uma cortina que vai do chão até o teto, ao invés daquelas cortinas que acabou a janela e aí você já tem ali o término da sua cortina. Essa quebra ali, ela passa uma sensação de que é menor o espaço, uma sensação de que tá achatando, que tá quebrando de fato ali essa superfície da parede. E isso não passa uma sensação muito interessante para ambientes que são pequenos. É melhor, então, que você trabalhe essa cortina começando ali bem próximo ao teto e ela indo até o chão. E com materiais que sejam leves, que sejam fáceis, como o linho, o algodão, que são ótimas opções para esses casos. E trabalhar com uma cor igual ou próxima da parede vai passar uma sensação de que esse ambiente é também maior. Você pode até mesmo colocar um acabamento lá em cima para ficar interessante, não ficar o varão aparecendo se você quiser, e evitar aqueles exageros que podem ter nas cortinas. Evite aqueles babados, franjas, como esses que eu estou mostrando aqui na tela, porque eles vão sobrecarregar o espaço. Neste caso aqui, quando a gente fala de ambientes que são pequenos, aquele menos é mais na cortina funciona muito bem. Quanto mais limpo for o visual, vai ser melhor nessa situação. Então, fazendo essas escolhas, você vai garantir que esse ambiente passe uma sensação de maior ampliação visual. Essa dica aqui é boa e também muitas vezes passa desapercebido e as pessoas têm dúvidas na hora de comprar qual é o tamanho certo. Às vezes é pequeno demais, às vezes é grande demais, e eu tô falando dos tapetes. Se você comprar um tapete pequeno demais, vai passar a sensação de que aquele ambiente tá deslocado, de que aquilo ali não tá funcionando como deveria. O ideal é que o tapete, ele pegue pelo menos os 2 pés da frente ali do seu sofá. Então, que ele cubra essa região. Se tiver ainda ali um espaço para uma sobrinha a mais, uns 30 centímetros de cada lado, por exemplo, vai ficar ainda melhor essa sensação. Então, colocando dentro dessa medida, vai funcionar bem. E para salas pequenas, usar as cores que são neutras ali, como um bege, um cinza suave, elas vão ajudar a refletir a luz que tem no espaço e também ampliar visualmente esse espaço, passar essa sensação.
Agora, se você é daquele tipo de pessoa que ama uma estampa no tapete, não tem problema, dá pra usar. Só escolha ali uma estampa que seja um pouco mais discreta, que também vá nessa linha um pouco mais neutra, ou tem ali padrões geométricos, que você consiga harmonizar com o restante da decoração. Utilizando as cores neutras, por exemplo, é uma boa maneira de você ter essa estampa bem presente, mas ainda não destacar ali, não trazer um certo estranhamento visual por conta de uma estampa muito chamativa. E aí você pode trabalhar com padrões que sejam um pouco mais discretos, formas geométricas e nessas cores neutras. Isso vai trazer a sua personalidade ali à tona através dessa escolha na decoração, mas ainda vai manter essa sensação gostosa, né? Essa sensação agradável dentro da sua sala. E você sabia que mesmo em ambientes pequenos, as formas arredondadas podem ficar bem interessantes? É sobre isso que a gente vai falar na nossa próxima dica. Muita gente acha que não dá para utilizar esses móveis que são arredondados e que estão, inclusive, até em alta nesses últimos tempos, porque eles ocupam bastante espaço. E é verdade, né? A gente tem móveis que vão parecer muito grandes para um ambiente pequeno, mas esses são aqueles que têm uma forma arredondada muito acentuada, por exemplo, ou que eles ocupam de fato mais espaço por serem arredondados. Agora, dá para você usar esse detalhe das peças arredondadas de uma forma talvez um pouco mais sutil e que vai ficar bastante interessante para dentro de salas pequenas, como é o caso dos cantinhos arredondados dos sofás. Isso vai trazer ali um certo movimento por conta desse formato curvo, onde a gente associa um pouco até mais de segurança, de leveza e de movimento através dessas formas, mas ele não vai ocupar tanto espaço como no caso desses sofás aqui, que tem uma certa diferença no design. Não quer dizer que você não possa utilizar, mas você precisa tomar um certo cuidado para o seu ambiente não parecer menor do que ele realmente é, que é a nossa proposta aqui nesse vídeo. Então, os detalhes arredondados funcionam muito bem para ambientes pequenos. Você pode utilizar as formas arredondadas em outros elementos. Pode ser numa mesinha central, numa mesinha lateral, ou até mesmo em algumas prateleiras e também naquele móvel seu principal da sua televisão, do seu rack ali da frente. Então, são algumas alternativas para você trazer esse movimento, essa forma arredondada e que traz também uma certa leveza, uma sensação boa para a gente dentro desse ambiente. Inclusive, você trabalhar essas formas arredondadas na mesinha de centro, por exemplo, da sua sala, pode até evitar acidentes, como na hora que você esbarra naquelas quinas que são bem pontudas e machucam a gente. Então, pode ser uma boa alternativa, uma boa escolha para você aí para sua sala, principalmente em ambientes pequenos, onde a gente precisa até às vezes passar um pouquinho mais apertado em alguns lugares. Dá para você usar ainda essas formas arredondadas em outros objetos decorativos, num vaso, numa luminária diferente, num tapete com formato orgânico e até, por exemplo, nos espelhos redondos, também em formatos orgânicos que estão super em alta neste momento. As formas arredondadas, elas trazem um nível de excitação, de prazer maior para nós do que formas retas, por exemplo. Então, tem se tornado mais frequente porque a gente tem buscado essa sensação mais prazerosa dentro das nossas casas. Então, você pode pensar se isso faz sentido para você, se você quer trazer essas opções, essas formas mais arredondadas para dentro da sua casa e colher desses benefícios que as formas mais curvas podem trazer para você através da sua decoração. Uma opção bastante interessante para ambientes que são pequenos é a gente trabalhar móveis que são fixos. Por quê? Porque isso acaba livrando um certo espaço no chão. A gente suspende esses móveis, por exemplo, na parede, como no seu rack, como em prateleiras suspensas em nichos. E aí você livra o espaço do chão, deixa esse espaço até aberto para outras possibilidades. E você também aumenta ali aquela área de circulação de ar. Isso pode ser bastante benéfico
para você. Além de ser ali uma proposta mais fácil de você manter no dia a dia, na limpeza, nesse auxílio da manutenção, por estar suspenso do chão, né? Mais fácil para você passar ali um pano, uma vassoura, ou até mesmo um aspirador de pó que você utilize no seu dia a dia. Pode ser uma solução bastante interessante para ambientes pequenos. E na nossa próxima dica, temos as mesas. As mesinhas de centro, mesinhas laterais. Quando você vai utilizar esse móvel na sua decoração, ao invés de você optar por modelos que sejam mais pesados, mais grossos, por exemplo, que vão ocupar um espaço visual maior, opte por modelos que sejam mais leves, que tenham pés mais finos, uma estrutura aberta. Você pode até utilizar mesinhas que tenham 2 andares, onde você consegue colocar na parte de cima um item decorativo, aquele conjuntinho que eu te falei lá no começo do vídeo, reunir os seus itens que você gosta, deixar eles expostos na parte de cima, e no andarzinho de baixo você ter algum tipo de organizador para você colocar as suas coisas. Isso funciona muito bem para você manter a ordem dentro do seu ambiente. E se o seu espaço for pequeno demais, aqueles modelos ninho, aqueles que encaixam uma dentro da outra, podem até ser bastante interessantes, porque você consegue ajustar conforme o seu espaço também. Pode ser uma boa opção e elas passam esse visual também mais leve. E eu separei aqui alguns itens bastante interessantes que vão servir para vários tipos de decoração, para todos os estilos, todos os gostos. E você pode acessar essa lista clicando no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no QR Code que eu vou deixar na tela agora. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se tem uma coisa que pode estragar a decoração de uma sala, é a escolha errada de um sofá. E eu vou falar sobre a escolha desse sofá ainda nesse vídeo. Então, fica comigo até o final e não compra nada antes de você terminar de ver esse vídeo. Nessa próxima dica, eu acho que você já deve até ter ouvido falar algo a respeito. É sobre os espelhos e o poder que eles têm para ampliar os espaços. Já ouviu isso por aí? Já, né? Eu sei disso. É algo que todo mundo fala, mas muitas vezes nem sempre te dizem como usar. E aí você se pergunta, então, qual é a maneira certa para você usar? E eu vou te dizer agora. E a primeira coisa é você escolher um modelo que seja grande. Se você escolher aqueles espelhos que são pequenininhos, não vai adiantar para essa questão, tá? Eles podem até ser bonitos, mas para a função de ampliar visualmente o espaço, esquece, não vai funcionar, tá? Então, opte por modelos que sejam grandes e a ideia é que você posicione eles para um lugar onde a luz também se reflita. Então, você pode posicionar eles de modo que reflita a luz da janela ou até mesmo a luz de alguma luminária. E isso vai ajudar a refletir a luz e passar essa sensação de que o ambiente é maior, tá? Outra dica extra aqui, né, nessa questão dos espelhos, é a moldura que você escolhe. Opte por molduras que sejam mais discretas, mais fininhas, e não aquelas que sejam exageradas, né, porque isso vai acabar limitando ali aquela sensação da ampliação que a gente está buscando. Como as molduras maiores, elas delimitam muito o espelho, essa sensação ela é quebrada. Então, quando a moldura é mais fininha, ou até mesmo nem tem a moldura, ela vai funcionar melhor para essa questão da ampliação visual. Então, essas são as estratégias para você usar o espelho do jeito certo, para ampliar visualmente os seus espaços. Ah, e nada de você ficar colocando o espelho para refletir uma parte que ficou ali bagunçada e nada disso. Coloque o espelho para refletir algo que esteja bonito, né? Porque ninguém merece ficar vendo algo feio 2 vezes ainda, né? Não dá. Então, quando você coloca para refletir algo que é bonita, aumenta a sensação de bem-estar, aumenta essa percepção, inclusive, daquilo que a gente está vendo dentro do próprio espaço. A organização, essa clareza, isso é muito importante pra gente no dia a dia. E quando as coisas funcionam bem, quando a sua casa está organizada, por exemplo, e isso se reflete nas questões como você reage,
a gente vai percebendo o quanto o ambiente é poderoso no nosso dia a dia, na maneira como a gente se sente, no nosso comportamento. E é sobre isso que a gente fala aqui muito no nosso canal. Os ambientes, eles são capazes de impactar na nossa vida, positivamente ou negativamente. Por isso é tão importante a gente cuidar dos espaços onde a gente vive. E o nosso próximo conselho para você que quer deixar a sua sala parecendo maior é em relação à pintura. Quando a gente pinta um ambiente, a gente pode deixar ele parecendo maior ou menor. E isso vai muito da estratégia de como a gente vai pintar. Se a gente vai pintar setorizado, a gente acaba dividindo esse espaço, né? Transformando ali em áreas menores. Num ambiente pequeno, isso pode não ser tão interessante. E também até a maneira como a gente vai pintar. Se a gente vai pintar o teto de uma cor escura, a gente achata o teto. Se a gente pinta paredes e teto, por exemplo, de uma cor mais clara, a gente tende a ampliar visualmente o espaço. E tem outras técnicas, inclusive da pintura, que vão causar outros efeitos visuais. Então, vai muito de como a gente quer passar essa sensação. Como nós estamos falando aí de uma solução que amplie o espaço, a melhor estratégia para esse caso é a gente colocar teto e paredes na mesma cor, no mesmo tom, tons próximos, tá? Pra gente causar essa sensação de ampliação visual e utilizar cores que sejam claras e suaves. Então, você pode usar tons neutros, como o próprio branco. Não tem cor melhor, vamos dizer assim, para deixar essa ampliação visual do que o branco. Só que ao mesmo tempo que o branco ele é bom para ampliar visualmente, ele pode deixar um pouco sem graça se você não trazer ali outros pontos de elementos de cor e trabalhar isso na decoração. Então, se você for trabalhar com branco, traga ali algumas outras informações visuais no seu ambiente que vai compor o seu espaço e trazer personalidade, tá? A gente não quer um ambiente frio, sem vida também, tá? Então, trabalhe esses outros pontos de cores em outros elementos visuais para trazer essa vivacidade para o seu ambiente. E você pode trabalhar com outros tons claros, um begezinho, né, um off-white, até outros tons que sejam clarinhos, como um verde, por exemplo, um azul. Pode ser opções interessantes para você trabalhar, mas desde que sejam aí numa paleta mais clarinha, tudo bem? Trabalhando as cores neutras como base, você tem uma facilidade maior para trabalhar as cores em outros elementos. Então, a dica aqui, se você quer ampliar os espaços, é você trabalhar com as cores neutras e com uma estratégia de pintura que passe essa sensação de ampliação visual, trabalhando a mesma cor ou tons próximos nas paredes e no teto. Sem fazer esses efeitos de pinturas setorizadas que podem não ser uma solução tão interessante no caso de ampliação visual. E estamos chegando no final do nosso vídeo. Temos aí mais 4 dicas para te ajudar a transformar a sua sala pequena em um lugar que parece maior. A nossa próxima dica é em relação à galeria ali. É como você vai compor aquilo que está na parede da sua sala. Então, colocar, por exemplo, quadros demais, encher essas paredes com muitos objetos, também vai sobrecarregar o espaço. É como naquele exemplo da primeira imagem que eu te mostrei, lá da primeira dica. Ao invés de você encher a sua parede com vários quadros, planeje o lugar onde eles vão ficar. Uma boa ideia é você usar algumas composições que sejam harmônicas entre si. Elas não precisam ser iguais, mas elas precisam combinar. Então, use cores que sejam parecidas, estilos de molduras também iguais, para você criar essa harmonia visual dentro ali da escolha dos seus quadros, por exemplo. Uma outra opção é você trabalhar com um quadro único, que vai trazer um impacto visual maior, por ser uma peça também maior, e que pode ser uma das melhores opções no caso de ambientes pequenos, que vai ser um ponto único focal, que vai trazer essa leveza, esse direcionamento para o olhar. Na hora que você entrar no espaço, ele funciona ali como um elemento de destaque e ele não vai sobrecarregar o espaço, porque vai ser uma informação única ali para processar. Isso funciona muito bem para ambientes que são pequenos.
As portas compõem também o nosso ambiente, elas não podem ficar esquecidas, tá? Então, trabalhar também em tons que sejam mais claros, uma madeira clara, um tom branco na porta, pode ser uma solução interessante para também trazer essa ampliação visual. Agora, se você quer trazer muito mais uniformidade, você pode trabalhar exatamente a cor da parede na própria porta. E se você está trabalhando uma reforma um pouco maior, trabalhar com portas de correr também pode ser uma solução bastante interessante para você aproveitar melhor os espaços que você tem por aí. E vamos para o nosso queridinho, o rei da sala, o sofá. Na hora da gente escolher o sofá, se a gente faz uma escolha errada, a gente pode acabar com a decoração da sala, impedir ali um espaço bacana ali de circulação, acabar com o conforto, com o aconchego e com a sensação de ampliação visual que a gente busca para uma sala, principalmente nos casos das salas pequenas. Por quê? Porque o sofá ele ocupa um grande espaço na nossa sala, não é mesmo? Então, se a gente escolhe um tamanho desproporcional, uma forma ali, um design do sofá que vai ficar muito gigante para dentro daquela sala, ele vai roubar a cena e não vai trazer aquela sensação de conforto visual. Então, em espaços pequenos, é interessante que você opte por um design mais compacto, mais slim, talvez. Ao invés de ter aquelas caixarias tão grandes, os braços muito largos, aqueles encostos muito altos, muito volumosos, tá? Então, tem modelos de sofá que eles são extremamente confortáveis e que vão trazer mais leveza. E que ainda podem ser modelos retráteis e tudo mais, mas que eles são modelos mais slim, mais compactos, mais leves. E isso funciona muito bem no caso de ambientes pequenos, que é o que a gente está trazendo aqui nessas dicas hoje. Então, esses são alguns modelos, você pode trabalhar com modelos com os pés, né, que eles levantam um pouquinho do chão e trazem os pés fininhos. Isso vai trazer também uma certa leveza para o seu ambiente, para a sua sala. Você pode trabalhar eles com os cantinhos arredondados que a gente falou, mas sem que eles sejam tão volumosos, tão grandes, como aqueles outros modelos que eu falei para você. A gente consegue trazer uma sensação melhor quando a gente trabalha com esses modelos em ambientes menores. A gente precisa escolher móveis que sejam coerentes com o tamanho que a gente tem. Então, se a sua sala, por exemplo, é muito estreita, a profundidade do seu sofá, ela não pode ser muito grande. Cerca de 90 centímetros ali de profundidade já é suficiente para você ter um sofá que vai ficar bacana, que vai ser interessante e não vai comprometer o seu espaço ali de circulação, por exemplo. Então, você precisa escolher móveis com a medida certa, tá? Não coloque móveis que são gigantescos em ambientes pequenos, porque senão vai ficar horrível. Você não vai trazer esse conforto, essa harmonia para esse ambiente, tá? Então, eu sempre trago aqui um exemplo para a gente ficar mais claro. Não dá pra gente botar a Rússia dentro de São Paulo. Rússia, aquela coisa gigantesca. São Paulo, embora seja grande, mas é pequeno, né? Não cabe. Então, não adianta. A gente tem que trabalhar com proporcionalidade. Não adianta a gente ter ideias maravilhosas e aquilo não ser executável, não funcionar no dia a dia, não ser real. Então, as coisas precisam ser bonitas, funcionais, terem sentido, trabalharem os nossos lados sensoriais, ter essa pegada do que traz a saúde, o bem-estar, escolhas bem pensadas, escolhas intencionais e que também sejam possíveis de saírem do papel, que estejam de acordo com o seu orçamento, que estejam de acordo com o espaço que você tem e com as regras dos lugares que você vai fazer. Lógico que no caso de decoração, muitas vezes não tem tantas regras assim dentro do seu ambiente. Agora, se você vai fazer algo que, por exemplo, seja em áreas comuns, não dá pra você fazer qualquer coisa. Tem regras certas pra você cumprir, tá? Por exemplo, numa regra de condomínio, você não pode sair mudando a cor das portas, por exemplo, porque tem que manter uma unidade em cada andar, por exemplo. E aí, para cada situação, você precisa avaliar as condições para fazer o correto. Então, se você vai contratar em algum momento alguém para te auxiliar nesse processo de decoração, de reforma, de construção da sua casa, ou até mesmo do seu negócio,
tenha um profissional que te auxilie em todos esses aspectos, que vão trabalhar todos esses pontos, esses pilares, como nós trabalhamos no nosso método de arquitetura dos sentidos. Trabalhando tudo isso de uma forma integral, a gente garante que o projeto vai sair ali do papel e virar realidade, porque a gente vai estar contemplando as questões que são reais, questões orçamentárias. A gente vai trabalhar um projeto que esteja de acordo com a tua realidade financeira, com a tua realidade espacial, com as questões que podem ou não ser feitas em cada situação, tá? Então, escolha um profissional que vai te auxiliar da melhor maneira possível. Se for o caso e você precisar da nossa ajuda, entre em contato com a gente, que a gente vai auxiliar você da melhor forma possível. E vamos para a nossa próxima dica e última, que são as almofadas. Para complementar todo o nosso ambiente, a nossa sala, a gente tem as almofadas. E aí você pode trazer um ponto de cor, um ponto de textura para você deixar aquele ambiente aconchegante, confortável e trazer esses elementos. E aí podem ser em tons neutros, tecidos naturais para você trazer um ponto ali de conexão com a natureza e trabalhar toda essa textura para deixar esse ambiente ainda mais gostoso, mais confortável para você aproveitar essa sala da melhor maneira possível. E ainda para fechar, eu tenho mais duas dicas aí que são rapidinhas, duas dicas extras bônus, que são você trabalhar um pouquinho da textura também nas mantas. E aí você pode colocar mantas que são muito confortáveis, muito gostosinhas para você se cobrir em um momento de assistir uma série, comer uma pipoca com o seu amor, né? Traz esse elemento aí para decoração que, além de deixar ele bonito ali no dia a dia, você pode se aconchegar, trazer esse certo conforto que a gente busca também nos ambientes que são sala. E as plantas, gente, é tão importante a gente trazer um ponto de natureza para dentro da nossa casa. Se você puder trazer esse ponto de conexão com a natureza através das plantas vivas, plantadas ali, isso é muito interessante, muito bom. E as plantas ali, elas vão trazer mais vida, mais conexão com a natureza. É uma forma de você estar em contato. E esse contato com a natureza, ele é importante para nós como seres humanos, porque isso nos faz sentir bem. É como se a gente retornasse ali para onde a gente deveria estar o tempo todo. É basicamente isso. O contato com a natureza deixa a gente mais calmo, alivia o estresse. Essa associação, ela foi feita de várias formas e a gente já tem comprovações que a natureza, esse contato com a natureza, ele realmente ajuda a gente a diminuir os níveis de estresse, de ansiedade e fazem muito bem para nós. Então, em ambientes que nós queremos relaxar, queremos nos sentir bem, seguros, saudáveis, como a nossa casa, por exemplo, a gente pode usar e abusar das plantinhas, que vão fazer muito bem pra gente, vão purificar o ar, vai ser show de bola. Se você puder, tenha plantas em casa. Essa é a minha dica final pra gente fechar esse vídeo. Viu como uma sala pequena pode ser transformada e até parecer que é maior? Mesmo não sendo de verdade, são truques aí da decoração que a gente pode trazer para ampliar visualmente o seu espaço. Quando a gente faz algumas escolhas mais intencionais, troca uma decoração, algumas escolhas por outras, faz toda a diferença e a gente percebe que cada detalhe ali importa. Quando a gente faz essas escolhas com mais intencionalidade, sabendo o que a gente vai fazer, isso faz toda a diferença. A gente consegue trazer mais saúde, mais bem-estar e tornar os ambientes aliados na nossa vida. Agora me conta aqui nos comentários, tem algum erro que você percebeu que estava cometendo aí na decoração da sua sala que estava deixando ela visualmente melhor depois desse vídeo aqui? Eu quero saber, conta aqui pra mim, que eu tô doida pra saber o que você tá fazendo aí de errado e que agora já percebeu como você pode fazer diferente e melhorar o aspecto da decoração aí da sua sala. Se você quiser saber mais sobre o nosso curso, não deixe de acessar o link que eu deixei aqui na descrição. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, que isso me ajuda a entender que você gostou desse conteúdo e a trazer conteúdos que sejam mais parecidos com esse. Eu espero mesmo que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais!